Você já imaginou ter o seu benefício negado por um detalhe quase invisível? Hoje a gente vai falar sobre um caso parecido com esse, que a pessoa teve seu benefício negado por um detalhe quase invisível. Se você contribui ou se pretende contribuir, fica nesse episódio que você vai aprender muita coisa aqui que pode te evitar um prejuízo enorme no futuro. Tá bom? Seja bem-vindo ao AposentCast. Esse primeiro episódio dessa nova temporada. Na verdade, nós tivemos um episódio inaugural dessa temporada, que foi um episódio especial, que a gente comemorou os 12 anos da Aposente Fácil. Foi um episódio incrível, a gente entrevistou todos os funcionários da empresa, foi maravilhoso. Tiveram muitas histórias lá, então, na verdade, foi a inauguração dessa nova temporada, onde a gente vai falar só sobre casos concretos. O que é isso? Sobre as histórias reais de clientes da Aposente Fácil. Na primeira temporada, a gente falou sobre o direito, nu e cru ali, todas as regras, todas as leis, tudo que estava na atualidade, tudo que foi saindo. E agora a gente vai falar sobre os casos concretos, coisas do dia a dia. Casos do dia a dia que você pode assistir, se identificar e entender que o seu caso pode ter solução. Por mais que muitas pessoas possam dizer que não tem, e vocês vão ver aqui casos praticamente impossíveis de ser resolvidos, mas foram resolvidos, né? Então seja muito bem-vindo a esse novo episódio dessa nova temporada. E eu estou aqui com o meu convidado fixo, Luciano Azevedo. Vamos fazer dessa temporada algo inovador, né? Para que as pessoas realmente se sintam dentro das histórias das outras, né? E assim, aquelas pessoas que tiverem seus problemas iguais ou ao menos parecido com algum que a gente vai contar aqui, já sabe como resolver e onde resolver. Exatamente. E, como sempre eu falo, esse podcast aqui não tem enrolação. A gente já chega perguntando, a gente já quer saber. Então, eu quero que você me diga, Luciano, qual o caso, primeiro caso que você vai contar aqui, que foi negado por um detalhe. Mas não é aquele detalhe simples de documentação, não. É um detalhe, assim, inacreditável. Qual caso você vai contar aqui pra gente? Eu quero contar uma história que realmente se tornou emblemática no escritório, né? Uma cliente nos procurou em Santa Cruz, né? Trabalhadora, né? Assalariada, tinha um salário até baixo, então essa aposentadoria com certeza seria uma complementação, porque ela ainda não era velha, né, vamos dizer assim, ela ainda era nova, ela se sentia ainda capaz de trabalhar por alguns anos, mas a aposentadoria iria complementar a renda dela, né? Então ela foi até o escritório com benefício indeferido, achou um absurdo, pois ela mesma nos dizia que tinha bastante tempo de contribuição, e como esse requerimento dela foi em 2018, né, no caso antes da emenda constitucional de 2019, bastava 30 anos de contribuição, independente da idade, ela tinha direito de se aposentar. E ela tinha mais de 30 mesmo, ela tinha 32 anos e alguns meses de contribuição. Então, quando você tem, no caso dela, mulher, sabendo que precisa de 30 e tem 32, se passa pela cabeça o quê? Opa, minha aposentadoria é garantida, certa. E foi indeferido o benefício dela, e quando eu fiz, quando eu baixei o processo dela, né, eu verifiquei que, inacreditavelmente, o gênero dela estava como masculino, mesmo sendo um nome totalmente feminino. Tá? Não vou falar aqui o nome, mas é um nome totalmente feminino, e o gênero estava como masculino. Bom, para homem se exige 35 anos de contribuição. Então, Entendi. se ela tinha 32 e o sistema faz a leitura de homem, né? Então, o benefício dela foi indeferido por não ter o tempo de contribuição mínimo exigido pela lei naquela época. Ela não sabia disso, tá? Ela não sabia, e quando eu fiz essa observação, ela ficou mais indignada ainda, né? Porque era uma aposentadoria praticamente certa. Então, no caso, o detalhe aí foi o gênero, né? Que colocaram masculino para ela. E quando você viu isso, te surpreendeu? Ou você já tinha lidado com isso em outros momentos? Já tinha visto isso em alguma vez? Na verdade, eu nunca vi nem antes e nem depois daquilo. Já
Lá se vão 8 anos e eu não tive nenhum caso nem parecido. Então ela realmente tinha direito a esse benefício se tivesse com o gênero certo, né? Sim, aposentadoria por tempo de contribuição, mais de 30 anos de contribuição, não exigia a idade mínima, ela tinha 50 e alguns, não lembro exatamente agora, 50 e poucos anos, então ela tinha direito à aposentadoria, com certeza. E a documentação estava toda certa, estava tudo alinhado, era só esse detalhe mesmo. Exatamente. O que acontece? A automatização, ela veio para o bem e também para o mal, né? Só que essa questão do gênero, ele é perfeitamente ajustável pelo servidor. Se o servidor do INSS for lá e verificar que existe, né, esse erro, ou ele mesmo colocou errado, isso dá para ser ajustado. Sem esse ajuste, a leitura do sistema vai ser que ela não tenha direito automaticamente, né? Na verdade, o servidor fez a puxada das contribuições dela pelo cadastro dela, né, de contribuições, mas como constava o gênero masculino ao invés de feminino, foi negado de imediato e ele nem se preocupou em analisar, né, em fazer esse acerto. Então é um erro que não poderia ter sido evitado, né? Porque assim, eu poderia perguntar assim, esse erro poderia ter sido evitado? Mas não teria nem como adivinhar que o sistema faria esse erro, né? Foi um erro sistêmico, então, no caso, ou foi de quem inseriu a primeira vez a documentação dela? Ali eu não consegui identificar, né, se no cadastro dela, né, estaria masculino. Eu acredito que não. O que eu quis dizer da leitura do sistema foi do tempo de contribuição associado ao gênero dela indeferiu, mas o gênero dela poderia ter sido alterado pelo servidor. Entendi. E no caso, você acha que deve ter muita gente que passa por isso, sem saber? Eu acredito que sim. Como eu te disse, não aconteceu novamente com a gente. Vocês falaram que foi a primeira vez, também não teve mais, Primeira né? e Será única. que... Porque são tantos históricos, são tantas notícias de indeferimento e muitas vezes nem se sabe o motivo, muitas vezes pode ser um motivo como esse, que a gente nunca viu, né? Isso, pode acontecer, pode ter acontecido em outros lugares do Brasil, a gente não tem certeza. Só que quando a pessoa não procura um escritório especializado, o que acontece? Indeferiu, poxa, não tem direito. Aí vai e tenta novamente, um tempo depois acaba conseguindo, porque aquele erro vai ser corrigido, né, num novo requerimento. Então, pode acontecer, mas a maioria das vezes a pessoa acaba achando que ela realmente não tinha direito e em um novo pedido acaba conseguindo. E como que vocês reverteram essa situação? Como que vocês fizeram para corrigir esse problema? Nem é um problema, né? Então foi feito o recurso, a análise foi feita logo quando foi para julgamento e foi corrigido que foi um erro administrativo. Então teve que entrar com um recurso para... Tivemos que entrar com recurso, né? Nem precisou de muito argumento, porque ali não estava se questionando o tempo de contribuição dela, né? Se as contribuições dela foram validadas ou não. Porque todas que foram validadas já era suficiente para ela se aposentar. Então ela conseguiu, após o recurso, o seu benefício de aposentadoria. E levou muito tempo para resolver? Não, na verdade o recurso ele é um pouquinho demorado mesmo por si só. Sim. Né? Mas independente disso, a análise em si, o julgamento não teve muitos argumentos, não precisou de sustentação, nada disso, porque foi um erro, como eu disse, repito, foi um erro administrativo que, corrigindo, o direito dela era garantido. E como que ela ficou depois com a notícia de que vocês conseguiram reverter, né? Porque você falou que ela chegou um pouco ali mal, né? Por conta do benefício negado, sem entender como que foi depois. Na verdade, o agradecimento sempre tem, né? Porque, na verdade, a pessoa se sentiu lesada naquele momento, né? E ela não falou claramente, mas como eu disse no início, ela continuou trabalhando, então acredito que tenha sido mesmo uma complementação de renda que veio ajudar muito, né? A família dela, ela e tudo. Então ela ficou muito agradecida. E o que você aprendeu com esse caso e o que você pode deixar de alerta, né?
Porque assim, a gente sabe que é um detalhe, como você falou, um detalhe meramente administrativo, mas, como você falou, pode acontecer também com várias pessoas. O que você tirou de alerta? O que você pode deixar de alerta sobre esse caso? Eu vou falar para a câmera agora para as pessoas entenderem um pouco essa questão de eu tenho tanto tempo de contribuição, então eu não preciso, né, de ninguém para dar entrada para mim. O que acontece hoje, principalmente, né, com o julgamento de um tema na justiça, onde o processo administrativo mal instruído pode lhe trazer um grande prejuízo financeiro. Então, quando você busca um escritório especializado, você está amparado por quem conhece a lei, por quem conhece e entende como o requerimento tem que ser feito. A gente não junta simplesmente documentos, a gente faz petições de requerimento para que aquele servidor leia aquele requerimento e entenda exatamente o que você precisa, né? O que você quer dali, para onde ele tem que olhar com um olhar mais atencioso. Tá, provavelmente, dessa cliente, esse ponto a gente não atentaria porque não teria o menor cabimento. Mas no ato do indeferimento, a gente tem a prerrogativa de fazer um balcão, né, com o servidor do INSS, pedir a reabertura daquele processo, daquele requerimento, né? Naquele momento não deu porque já tinha se passado alguns dias, mas é possível você pedir uma reabertura de um requerimento indeferido indevidamente, onde o direito dela era líquido e certo e era cristalino. Então, o que eu deixo de alerta é isso, procure sempre alguém especializado para que a gente possa correr menos risco, né, de ter um benefício indeferido indevidamente. Tá? É isso. E o que eu ia te perguntar era justamente isso. O que uma pessoa precisa fazer hoje para não acontecer isso, para não passar por isso, né? Então, acho que a dica final é essa, é você sempre procurar uma pessoa especializada, porque o seu benefício pode estar indeferido por inúmeros motivos. Então, pode ser um gênero, pode ser um número de uma data, mas o melhor a se fazer, então, é procurar realmente uma pessoa especializada nisso. Uma pessoa especializada, e porque a gente não vai fazer o requerimento no primeiro dia, né? Estou dando um exemplo nosso. No primeiro dia que a pessoa vem no escritório, a gente tem que analisar toda a documentação. Tem documentação faltante ali que o ideal é que se envie logo no ato do requerimento. Tá? Então, tem documentos ali que não vão servir, e às vezes uma pessoa leiga envia sem necessidade, e tem documentos ali que são necessários que sejam enviados. Eu já vi vários processos, vários requerimentos feitos pelo próprio requerente, né, que o servidor do INSS faz uma exigência e ele cumpre parcialmente ou cumpre nada a ver com o que foi pedido. Sabe? Até porque o servidor do INSS ele não vai falar a língua do segurado. Ele vai falar baseado nas portarias, na instrução normativa, tá? Tudo que a gente chama que é a Bíblia do servidor do INSS, aquilo que ele tem que seguir, ele fala com aquela linguagem. E às vezes o segurado, o cidadão, ele não entende aquilo ali. E muitas vezes junta documento diferente do que foi pedido, deixa de juntar algum, ou simplesmente fala, já juntei e na verdade não era nada daquilo que estava sendo solicitado. Então, nosso trabalho é exatamente esse, tá? Para que corrijam os erros antes mesmo deles acontecerem. E agora, um outro caso, que tenha sido também negado por detalhe, que você pode trazer para a gente. Eu tenho um que, não vou dizer que foi negado por detalhe, foi negado por uma má vontade danada. A cliente, ela chegou no escritório com um pedido indeferido. Aí eu falei, vamos fazer um novo? Eu quero saber, né? Porque o novo o servidor vai corrigir. Eu fiz um novo pedido, foi negado novamente. Qual é o detalhe aí? Tá? A emenda constitucional, né, 103 de 2019, ela trouxe mudanças na legislação muito importantes no que diz respeito ao pedágio. Tá? O pedágio não é dinheiro,
não é pagamento de dinheiro. O pedágio é pagamento de tempo. Como é feito o pagamento de tempo? Trabalhando. Então, como eu disse, no caso anterior, mulher 30, homem 35, e no caso após a emenda constitucional, os pedágios, né, sobre o tempo faltante, quando a lei mudou. Então, essa senhora, essa cliente, ela tinha uma situação de empresa que não tinha saída no quinis dela, mas ela tinha carteira direitinho. Na verdade, ela tinha carteira e tinha rescisão, muito antiga, 1986, 88, Nossa. por aí. E ela tinha guardadinho aquele documento. E foi juntado esse documento. Aí, a saída no quinis estava dezembro. Então, o que é que o sistema do INSS faz e o servidor, com má vontade, não corrige, deixa? Se a última contribuição da empresa foi dezembro, fica como 31 de dezembro. Eu vou chutar o ano que eu não lembro, 88. Só que ela saiu em 8 de janeiro de 89. Aí você fala para mim, pô, Luciano, 8 dias. No primeiro pedido a mulher foi negada, ela continuou trabalhando. No segundo, quando ela me procurou, ela teria direito, certo? Uhum. Já tinha sido negado há dias atrás. Só que isso fez a diferença no pedágio dela. Nossa. Porque o que acontece? Você tem um pedágio de 50% sobre o tempo faltante, depois disso é um pedágio de 100%, o dobro. Então, esses 8 dias desenquadrou ela do pedágio de 50%, que era o que ela teria direito ali. E o pedágio de 100% ela teria direito 3 anos depois. Nossa. Aí eu falei, caramba, cara, que má vontade, toda a documentação tá ali. Uhum. E na hora que foi indeferido, eu realmente fiquei indignado, porque, pô, se eu dei entrada de novo, porque eu tinha certeza que a mulher tinha direito, né? E eu fiz a juntada de todos os documentos. Então, a gente teve que fazer um recurso, mostrando, né? Teve que entrar com... Tivemos que entrar com recurso. Um terceiro pedido não fazia o menor sentido. Não faria o menor sentido. Até porque tem se usado, tá? Tem se usado ultimamente os requerimentos anteriores para poder finalizar um segundo ou um terceiro requerimento. Então, eles não estão tendo a boa vontade de fazer alterações, entendeu? No tempo, eles têm usado, esse aqui deu assim, o meu não vai dar diferente. Por que iria dar diferente? Eu só vou incluir o tempo que ela continuou trabalhando entre o primeiro e hoje. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu, tenho certeza. Aí tivemos que fazer recurso, onde esse tempo foi corrigido. Então, esse tempo foi corrigido, ela passou de 28 anos. Passando de 28 anos de contribuição, ela se enquadrava no pedágio de 50%, tá? Porque só se enquadraria no pedágio de 50% quem estivesse faltando apenas 2 anos para completar o tempo mínimo exigido, que era aquele antes da lei mudar. 30 mulher, 35 homem. Então, esses 8 dias fez ela passar de 28 anos de contribuição. Nossa. Aí ela se enquadrou no pedágio de 50% e naquela data ela tinha direito, ela já tinha cumprido, inclusive, pedágio. Sem esses 8 dias, ela estava com 27 anos, 11 meses e 20 e poucos dias. Nossa, Tá, realmente... acredita? É loucura, mas é isso mesmo. E aí ela só teria direito ao pedágio de 100%. Quer dizer, aí faltava 2 anos para 30, pedágio 100%, ela teria que trabalhar 4 anos, né, a mais. Não, e mais uma vez, parece até que a gente está forçando a barra nesse assunto, mas mais uma vez eu vejo a importância da pessoa especializada. Porque, assim, esse detalhe é puramente técnico, então é da pessoa que está analisando. Porque um detalhe do que a gente viu de gênero, teoricamente, uma pessoa olhando uma ficha veria. Mas essa questão de tempo, dos dias certinhos, dos meses, tem que ser uma pessoa que realmente esteja por dentro ali das atualidades, esteja por dentro do assunto, tenha a experiência para entender por que foi indeferido a segunda vez, né? Isso. Então, mais uma vez, a importância dessa questão da pessoa ser especializada, né? Isso. E como que ela ficou depois, quando viu que... que realmente, porque no primeiro momento parecia uma coisa... Sorriso largo. Parecia uma coisa que não... Pô, negada a segunda vez, qualquer pessoa perde a esperança, né? O que eu tenho feito muito, o segundo requerimento, tá? Eu vou até explicar para você algo que parece incrível, né?
a gente faz um segundo requerimento para que seja concedido esse segundo requerimento e você prove para o INSS que o primeiro foi errado. Então você consegue retroagir o início do benefício para aquele primeiro pedido e ainda ganhar os atrasados. Nossa. Isso tudo é técnico. Uma boa manobra. Direto. A gente faz isso direto para provar para o cliente, primeiro, para ele receber logo, que é mais rápido você fazer um requerimento novo e sair logo o benefício do que você ficar no recurso algum tempo, anos às vezes, entendeu? Então, garantiu aquele benefício para a pessoa, depois recorre dos atrasados ali, para que ela tenha direito desde o primeiro pedido e não seja lesada em nenhum centavo que ela teria direito. Você falando isso aí fez eu lembrar, né, de detalhes, né? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma cliente, né, que eu fiz o cálculo para ela, falei, faltam 10 anos para você se aposentar. Aí ela, uau, tristeza. Aí ela foi e me mandou logo um print do meu INSS. Eles sempre fazem isso. Clássico, simulador do INSS e o print daquele negócio lá onde diz o que falta. Gente, se você nunca viu esse conteúdo é maravilhoso, né? Eu preciso dar uma pausa para falar isso. Tem um vídeo lá no nosso Instagram, inclusive, @aposentefácil, RJ, que fala sobre isso, sobre o simulador do INSS ser uma farsa. É um vídeo polêmico, mas te explica muita coisa. Não acredite nesse simulador. Mas continua. Porque eu puxei o CNIS dela. Eu falei, tem 2 empresas sem sair, 3 empresas sem sair daqui, essa e essa. Aí a primeira, ela falou, mas eu não trabalhei nesse lugar. Quer dizer, trabalhei uns 10 dias, nem assinei a carteira. Só que, é claro, se ela entrou na empresa, a empresa informou lá no CAGED ou no RAIS, eu não sei qual é o sistema que eu acho que é a CAGED, que informa primeiro. E apareceu lá no CNIS. Ela tem 29 anos de contribuição. Só que lá aparece 34, porque aparece essa empresa como se ela tivesse trabalhado 7 anos. Ela falou, mas eu não trabalhei nessa empresa, fiquei 10 dias, nem assinou a carteira. Ela nem tem na carteira assinada. Só que a empresa informou o CAGED e aparece lá. Informou no sistema. Aí eu falei, você mesmo me informou que você não trabalhou nessa empresa, então esse tempo aí está errado. Esquece isso aí. O cálculo que eu fiz para você é o correto. Eu sei que não te agradou a resposta, mas é a resposta correta. Daqui a 10 anos, você contribuindo, normalmente você atinge o pedágio exigido em lei, você vai ter a idade mínima também, aí você vai poder se aposentar, mesmo que não seja a melhor resposta. Então tem muito isso também, da pessoa olhar lá, né, no simulador, achar que aquilo ali é a realidade dos fatos e dar entrada. Não é. E ainda dá entrada sozinho. A maioria. Não sei o que... Não, vou te falar, vou categorizar, não sei o que é pior. A pessoa acreditar ou dar entrada sozinho. Mas se acreditou, vai dar entrada sozinho. Opa, acreditei, vou procurar um advogado. Não. E você falou sobre 2 coisas sobre contribuição que eu queria puxar aqui sobre o último episódio da primeira temporada, que fala sobre planejamento previdenciário, que foi mais ou menos o que a senhora fez com você, foi procurar saber em que idade iria se aposentar. Então, até que deu um passo importante. Recebeu uma notícia não muito... que ela esperava, nem posso falar não muito boa, mas que ela não esperava, mas ela deu um passo de pesquisar antes, né? Então, de procurar uma pessoa especialista para ter informação. Então, o último episódio da primeira temporada fala sobre planejamento previdenciário. É um episódio incrível, eu amo esse episódio, porque a gente está falando sobre isso, sobre você se preparar para o futuro. Então, se inscreve aqui no canal, tem um sininho aqui embaixo, se você clicar nele, você nem precisa se preocupar, porque toda vez que a gente mandar um vídeo novo, você vai receber uma notificação no seu celular. Então, se inscreve e clica no sininho que vai chegar no seu celular. Você nem precisa procurar a gente no YouTube. Então, vai lá nesse episódio de planejamento previdenciário, que ele é muito bom. E eu queria trazer sobre o que você falou sobre a contribuição, que também tem uma história que a gente falou um pouquinho no episódio anterior dessa nova temporada, sobre uma pessoa que, por causa de centavos, quase teve um problema. É um pequeno detalhe também, né? Você pode voltar um pouquinho nessa história pra gente? Na verdade, entrar mais na história, que a gente só foi superficial. O quase é porque ela procurou a gente antes da entrada. Se ela tivesse dado entrada, fatalmente seria indeferido o requerimento dela. Tá? Quando você paga, né, você faz a contribuição via guia do INSS, carnê, você não pode errar nenhum centavo, porque o sistema ele calcula, né, aquela porcentagem, o código que você paga, associa-se à porcentagem que você está pagando. E depois essa porcentagem ela é convertida
né, para o valor do benefício, o valor do salário de contribuição. Se ficar abaixo do salário mínimo, aquele tempo não é computado. Então, ela realmente estava pagando, arredondou para baixo ao invés de arredondar para cima. Então, R$ 1 pode fazer diferença, R$ 10, então, nem se fala. Centavos pode fazer diferença, né? E ela estava realmente fazendo uma contribuição abaixo do salário mínimo há alguns meses, quando nos procurou. E a gente foi e fez aquele acerto, né? Conseguiu alertar ela a tempo, né? Isso, aí a gente emitiu a guia, porque lá no INSS a gente consegue emitir a guia de complementação, né, das contribuições abaixo do salário mínimo. A partir dali, ela pagou aquela guia, a partir dali ela passou a contribuir o valor correto até a data da aposentadoria dela. Ainda bem que deu tempo de corrigir, né? Porque a gente tem vários casos assim, tá? A gente está falando de contribuições abaixo do mínimo, tem as questões das contribuições em atraso, tem a questão das contribuições de MEI por parcelamento. Então, isso são coisas que você está contribuindo e não está contando para a sua aposentadoria. Outro erro que eu vou te falar que aparece no simulador é principalmente esse de contribuições em atraso. Tá? O que é que você precisa para se aposentar basicamente? 180 contribuições. A partir daí, você vai se enquadrar ou na aposentadoria por idade ou na aposentadoria por tempo de contribuição. Mas o mínimo para benefícios programados, que é por idade ou por tempo, são 180 contribuições em dia. Então, no simulador aparece todas. No simulador aparecem todas. Quando você faz o pedido, aquelas que foram feitas fora de época são retiradas. Aí você fala, caramba, mas eu tenho 220 contribuições, eu tenho 17, 18 anos de contribuição, não consegui. Os 18 anos vai continuar, porque as contribuições e atrasos, elas são validadas como tempo de contribuição, mas não são validadas como carência, que é esses 180 que eu falei. Então as pessoas deixam de se aposentar. Tem o caso de uma cliente que foi no escritório, que a contadora fez 6 anos para ela, uma guia, ela pagou, achando que iria se aposentar. E 6 anos é um bom valor, né? Tá? Então, esse detalhe de planejamento envolve isso, gente. O planejamento, ele não é perda de tempo, não. O planejamento, ele não é um dinheiro que você paga à toa. O planejamento é para que você não tenha, no futuro, essas surpresas. A gente está falando aqui desde o início de benefícios que já foram indeferidos, que a pessoa tinha direito. Mas também agora estamos falando de pessoas que precisam garantir o seu benefício quando tiver direito. Mas como é que se garante? Fazendo o correto, desde já. Né? Porque as surpresas escondem justamente esses detalhes que a gente não se atenta no caminho, né? Isso aí. Nossa, e chega a ser triste, né? Quando a gente vê algumas histórias assim, que tu fica assim, caramba, a pessoa pagou 6 anos de uma coisa que não... É porque pagou de uma vez só, então só conta uma. Nossa. Por que só conta uma? Porque uma daquelas foi em dia, mas se todas, nenhuma foi em dia, nenhuma vai ser contabilizada. Para tempo sim, mas para carência não, que são os 180 exigidos. Nossa, muitas boas histórias, né? Teriam muito mais, né? Tem Se a gente estivesse aqui com todo o tempo do mundo, a gente ficaria... conforme a gente vai conversando, aí a gente vai lembrando mais ainda. Ia dar uns 2 dias, um episódio de 2 dias quase. Mas a gente está chegando no fim desse... Mas já? Já. Desse primeiro episódio, porque tem muita história para vir aí também, né? A gente está falando aqui só sobre casos de algumas aposentadorias, mas a gente vai falar de casos que deram errado, que a gente pode aprender com eles, de auxílio acidente, auxílio doença, salário maternidade. Tem muito assunto ainda pra gente falar. Então fica ligado nos próximos episódios aí, porque aí a gente está separando por assunto. Hoje a gente está falando mais sobre as questões da aposentadoria, mas tem muito mais para você aprender. Então, se esse não é o seu caso, vai acompanhando aí, que provavelmente o seu caso vai aparecer em algum momento. Acaba acontecendo de a pessoa tá assim assistindo do nada assim, ou se interessou pelo caso e tudo, e do nada aparece, né,
algo semelhante ao dele. Exatamente. Ou então, ou então alguém que está assistindo, você é parecido com a história da minha tia, do meu parente, do meu vizinho. Sempre tem. Então, eu quero deixar essa oportunidade final, como a gente faz todo o padrão de episódio. Se você quiser deixar uma mensagem final sobre essa questão desse alerta. E engraçado que a gente voltou para a parte do planejamento, né? Como o planejamento é importante. Parece que todo episódio a gente volta para a parte do planejamento. Então, mas eu vou deixar aberto para você dar esse alerta final, uma dica final, o que você queira falar, fica à vontade. Eu vou falar agora como a gente estava falando de detalhes, o que eu quero chamar a atenção agora é para a pessoa que pediu, que fez um requerimento de BPC e foi negado por causa do Bolsa Família. Meu amigo, minha amiga, não abra mão do seu Bolsa Família agora. Tá? O INSS está errado em negar ou cessar o seu benefício que já estava ativo por causa do Bolsa Família. Tá? Então, há argumentos e existem decisões favoráveis, não significa que você vai ficar recebendo os dois, mas de que você pode abrir mão no momento do benefício ser ativo. Jamais você deixar de ter direito a um salário mínimo por causa de um benefício de R$600, não tem o menor cabimento. E a legislação não veta a acumulação dos dois. Só que, infelizmente, está sendo cessado um para ficar com o outro hoje. Então, preste atenção, procure quem entende e jamais abra mão do direito que você tem, tá? Se você é uma pessoa em vulnerabilidade social, você tem direito a um benefício de prestação continuada. Se vai acumular com Bolsa Família ou não, é outro argumento que a gente vai usar. Mas jamais você sinta-se satisfeito com a resposta do INSS, que deixou de te dar um salário mínimo por causa de 600, ou porque cessou um benefício por causa de 600, ou que manda você antecipadamente cancelar o seu Bolsa Família para não sei quantos meses depois, quando eles decidirem finalizar o seu requerimento, começarem a pagar o salário mínimo para você, tá? Procure quem entende do assunto. Obrigada de novo, Luciana, porque, como a gente sempre fala, né? Essas informações gratuitas, disponíveis, isso é muito enriquecedor. Tudo que a gente aprende aqui e tudo que você está podendo aprender aí da sua casa, assistindo esse podcast, poder levar mais informação para parar de ficar compartilhando fake news no grupo da família, que não é verdade, né? Eu aposentei tua tia. Nem lembro o caso, eu sei que eu aposentei tua tia. Não, então, e eu falo isso direto para ela, tia, para de ficar compartilhando fake news. Então, esses episódios são muito enriquecedores, gente. Essa informação aqui é maravilhosa. Compartilha esse vídeo aqui no grupo da família, porque aqui só tem verdade, só tem legislação, só tem atualidade. Não compartilha fake news, não, tá bom? Isso aí. Vejo vocês no próximo episódio. Não esquece de se inscrever, dá um like, dê seu joinha aí, porque a gente vai gravar mais vídeos e também porque vai fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, para terem mais oportunidade de ter essa informação e não ficar enganado aí por qualquer informação que vê em celular, em rede social, tá bom? Se inscreve, clica no sininho, porque aí quando esse episódio sair, quando os próximos episódios saírem, vai chegar uma notificação no seu celular. Você nem precisa procurar a gente. Tá bom? Um beijo, até o próximo episódio.